Olá pessoas, vamos continuar nossa aula, vamos falar agora de fluxo elétrico, tá? Antes de falar de fluxo elétrico, propriamente dito, vamos falar do caso mais geral, o que é um fluxo, né, de um campo vetorial, né? A gente pode definir assim, né? O fluxo de um campo vetorial, né, é a atuação deste campo em uma área. Uma superfície, né? Uma superfície, né? Então, o fluxo é a atuação do campo vetorial numa certa superfície. Vamos considerar aqui uma superfície bem petitinha, tá? Então, vamos colocar aqui, seja um ΔSI, né? Que é uma superfície bem pequena. Então, o fluxo dessa superfície, que eu vou chamar pela letra grega φ, ele nada mais é, aproximadamente, né, do que o produto, né, do módulo desse campo A, né, que é um campo vetorial, esse é meu campo vetorial A, vezes essa superfície, ΔSI, então isso aqui também é um delta, né, que é um fluxo pequeno, vezes o cosseno do ângulo, né, do que? Da direção desse fluxo A, né? Lembra que o vetor A, né, ele tem uma certa direção e sentido. Com o quê? Com a normal a essa superfície, né? Então, existe uma relação ali. Então, é o cosseno entre A e o N, que é a normal da superfície. Tá? Então, isso é o fluxo de um campo vetorial. É um escalar, tá? Primeira coisa que você precisa ver é um escalar. Isso aqui é um módulo, isso aqui é uma área, isso aqui é um cosseno que não tem dimensão. Então, o fluxo depende do campo A, do seu valor, seu módulo, depende dessa área e depende do ângulo que esse campo vetorial faz com a normal dessa área. Tá ok? Vamos dar um exemplo aqui que vai ficar bem claro essas relações aqui. Pensa numa cachoeira. Tá? Mas pensa a cachoeira que é mais ou menos assim, ó. O que significa isso? Quer dizer que mais à direita é mais fundo, então tem mais água, né? Então a água cai assim, né? Então aqui tá as linhas. Você pode ver que as linhas são maiores, mais para a direita, né? Então eu tenho um campo vetorial aqui que eu vou chamar de V. Não, vou chamar de R, que é a massa de água vezes a sua velocidade. Tá? Isso aqui é a vazão, tá? A vazão da água, né? É a massa de água que cai e a velocidade que ela está. Então, se eu quiser pegar essa água, né, eu posso usar um balde. E o balde tem uma certa abertura. E essa abertura, a boca do balde ali, tem uma certa área, né? Então, posso usar um balde. Então, eu posso usar esse balde de cá, ou posso usar esse balde aqui, né? Logo, esse balde 1 aqui, ó, vocês podem ver que o balde 1 vai captar mais água que o balde 2. Por quê? Porque tem uma boca maior, né? Então, se eu botar o balde aqui, eu posso calcular o fluxo de água que passa nesse balde, né, que enche esse balde. Como é que vai ser o fluxo aqui? Ele vai ser o meu R, né, o módulo do meu R, vezes a área desse meu balde, S, vezes o cosseno do ângulo, né? Então aqui fica claro tudo, né? Presta atenção. Se eu pegar esse balde e for mais para a esquerda, vou trocar de cor. Se eu pegar esse balde e for mais para a esquerda, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o meu valor de R e, consequentemente, eu estou diminuindo o meu fluxo, né? Se eu for num lugar que tem só um pingadinho de água ali, né, que é mais para a esquerda, tem menos água, se eu for só até um pingadinho, então meu campo vetorial está baixo. Então meu fluxo vai ser baixo. Eu vou gastar mais tempo para encher esse meu balde. Então
o fluxo depende do meu campo vetorial, né? Se eu quero encher esse balde logo, eu vou botar ele lá na direita, que tem mais água, porque ali é mais fundo, né? A cachoeira ali é uma região mais funda do que da esquerda, né? Então, essa é a primeira relação do fluxo. O fluxo depende do módulo do meu campo vetorial. Segundo ponto, depende da minha área, né? Pensa que eu quero esse balde, né? Para apagar um fogo, por exemplo, qualquer coisa, não importa. E eu preciso encher. Então eu vou lá com o balde, com uma boca bem grande, bote embaixo da cachoeira, né? Pensa que eu tenho 2 baldes com a mesma capacidade. Ambos podem cabe 10 litros, né? É muito mais fácil eu chegar, né, numa cachoeira com uma balde com a boca desse tamanho e botar ela toda embaixo da minha cachoeira, que vai cair tudo e vai tampar toda a área ali, do que eu botar um balde fininho e comprido, por exemplo, que vai cair só uma fileirinha d'água, porque o resto é vazio, né? Não tem mais balde ali, né? Então, né, pensa no chuveiro, né? No chuveiro é fácil você fazer o negócio em casa, né? Você abre o chuveiro lá. Se você deixar um balde debaixo do chuveiro ou deixar um copo d'água, eles vão subir com a mesma, mais ou menos com a mesma velocidade, né? Por quê? Porque a vazão é a mesma, só que a área é diferente. Então o balde, né, toda a água do chuveiro cai no balde, mas se você botar um copo d'água, parte da água do chuveiro vai cair para fora. Então depende da vazão da água, que é o módulo vetor, e também depende da área, né? Então depende da área aí do balde, né? Claro, considerando sempre que você consegue ocupar essa área inteira. E depende do ângulo, né? Pega meu balde, seu balde debaixo do chuveiro, balde debaixo dessa cachoeira aí. Se eu faço a normal dele, da superfície, né? Pensa a superfície dele aqui. Está sempre perpendicular, né? Ou melhor, está paralela ao sentido do campo, né? O N, ou seja, a normal da superfície é paralela ao sentido do campo, esse cosseno dá 0, né? Ou melhor, esse ângulo dá 0 e esse cosseno dá 1, né? Então, sempre que a normal e a direção do campo vetorial for a mesma, eu estou maximizando o meu fluxo, né? Mesma coisa do balde. Pensa no balde lá, botei lá no chuveiro. Se eu começar a inclinar ele assim, vai começar a entrar menos água. Se eu botar ele de lado, né? Pensa no balde de lado. O que acontece? A normal aponta para frente, a água cai assim. Não vai entrar água no balde. Por quê? Porque o cosseno de 90 é 0, né? A direção da água para baixo e o balde para o lado forma um ângulo de 90 graus. E se eu começar a inclinar o balde de cabeça para baixo, né? O que acontece? A água começa a escorrer, né? Porque a água desce, né? A gravidade vai puxar a água. Eu vou perder a água, né? Porque o cosseno está dando negativo, né? Vai dar um cosseno de... Né, esse aqui é 90, né? Então vai começar a dar cosseno de 100, 120 graus. Se eu botar o balde de cabeça para baixo, o cosseno vai dar 180, né? Então vai dar um fluxo negativo, por quê? Porque a água vai cair tudo. Então eu estou piorando a situação, né? Em vez de ajudar, né? Então isso é para você ficar bem claro qual é a dependência. Então o fluxo depende tanto do campo vetorial, R, quanto da área, quanto maior, melhor, e também do ângulo, por causa disso, né? Então, esse é o meu campo vetorial, pensando nessa mão aqui, minha sendo campo vetorial, que é a superfície, isso é o ideal. Se eu começar a inclinar, chega um ponto que esse fluxo pode dar 0, mesmo tendo área e mesmo tendo campo vetorial, né? Por essa fórmula aí. Tá ok? Então, esse é o meu fluxo, né? Num caso geral, vamos escrever assim, no caso mais geral, fluxo não, o campo vetorial, a área e a normal, a superfície, a área não é a superfície, no caso geral, o campo vetorial, a superfície e também a sua normal, né, não são constantes. Né? Igual eu mostrei aqui no desenho do balde, da cachoeira, né? Aqui o campo vetorial já não é constante, ó. O campo vetorial é maior à direita, né? Mas ele ainda tem sempre o mesmo sentido, tudo para baixo. Mas não precisava ser assim, pode ser um campo tão louco quanto se queira, né? Então, no caso geral, o campo vetorial, a superfície também, a normal da superfície não são constantes, né? Então, devemos somar cada partezinha. Então, a gente deve somar cada partezinha. Então, eu vou ter o meu fluxo total
né, ele vai ser uma soma dos meus delta fluxos, meu delta φi, soma em I, né? Que é igual somatório em I do que? Do meu campo vetorial na posição I, vezes a área I, vezes, vezes o cosseno da normal com o fluxo naquele ponto, né? Então, tem que somar. No caso ideal, essa soma vira uma integral, então o fluxo de um campo vetorial qualquer nada mais é do que a integral numa superfície fechada, tá? Do meu vetor A interno N, né? Lembra que isso aqui é um produto interno, então isso aqui nada mais é que o módulo desse, com o módulo desse versor, vezes o cosseno do ângulo, vezes 1 ds, tá? Então, essa é a relação do fluxo, tá? Então, o fluxo é uma integral. Eu falei sobre a superfície fechada, mas isso não é necessário não, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Falei besteira. Então, o fluxo pela superfície A nada mais é do que a integral do campo A durante essa superfície, interno com a normal da superfície ds, né? Lembrando que esse N chapéu aqui é o versor normal, então, né, se você abrir esse produto interno, é modo primeiro, modo segundo, vezes o cosseno do ângulo, do jeito que está aqui, tá? Então, essa é a expressão de um fluxo vetorial. Tá ok? Então, vou dar um exemplo aqui. Que é o exemplo que tem na apostila, para vocês entenderem. Depois a gente poder entrar no fluxo do campo elétrico, né? Então, vou colocar assim: seja o campo vetorial A igual a. Então, tá aí o enunciado, tá? É uma caixa. O campo vetorial, melhor, vamos começar de novo, né? Então, o campo vetorial A é esse, x ao quadrado y na direção x, na direção y, mais 3y ao quadrado z na direção j, mais 5k na direção z. Não, melhor, 5 na direção z ou na direção k. Então, calcular o fluxo numa caixa quadrada de lado 1, colocado no primeiro octante, né? Ou seja, pensa no plano tridimensional, quer dizer que é x, y, z positivo, com um dos vértices no ponto 0, 0, 0. Né? Então dá para a gente fazer o desenho disso aí. Vamos fazer o desenho. Como seria isso? Né? Vou botar um mais aqui para ficar bonitinho. Seria assim, ó. Então aqui é x, aqui é y, aqui é z. Então estaria sempre no primeiro octante, né? E um ponto aqui no 0, 0, 0. Então vem do 0 até 1, vem do 0 até 1, vem do 0 até 1, né? E aqui aí aqui sobe, vem para cá e para cá. Então é um cubo, né? É um cubo de lado 1 metro, né? Então esse é o cubo de lado 1 metro, né? Com um dos vértices no ponto 0, 0, 0, né? Então tem uma faixa, tem vários planos aqui, né? Tem esse plano z igual a 1 e o plano z igual a 0, que é esse aqui em cima e esse aqui embaixo. O que mais que a gente tem? A gente tem o plano x igual a 0, que é esse aqui atrás, e x igual a 1, que é esse aqui na frente. Então, temos o plano x igual a 0 e x igual a 1. E também temos o plano y igual a 0, que é aqui, e y igual a 1, né, que é aqui. Então, y igual a 0 e y igual a 1. Então, temos 6 planos, né, 6 áreas, cada um no local. Temos que calcular o fluxo em todas elas, né? Temos que calcular o fluxo em todos nesses 6 lados, né? Que correspondem a esses 6 planos, todos eles estando entre 0 e 1. Tá ok? Vou fazer dois exemplos e vocês vão fazer os outros 4, tá? Vou fazer 2 exemplos, vocês fazem os outros 4. Vamos considerar a superfície φ, vou chamar de φ4, que eu chamei no caderno de φ4, só para ficar coerente, que corresponde ao plano x igual a 1. Então, x igual a 1 seria aqui na frente, né?
Como ela corresponde ao plano x igual a 1, né? Então eu tenho que pegar o meu vetor A ali, ops, pegar o vetor A ali, ó, esse vetor A aqui, e botar x igual a 1. Então, quanto que vale meu A avaliado em x igual a 1? Ele vale y na direção I, mais 3y ao quadrado z na direção K, mais 5K, mais 5. Oh, caramba, peraí. Mais 3y ao quadrado z na direção J, aqui está, mais 5 na direção K. Então, esse é o meu vetor A avaliado em x igual a 1. Beleza. Vou integrá-lo. Integrar no quê? Em x igual a 1. Então, vou integrar da onde até onde? Aqui está x igual a 1. Então, vou integrar de 0 até 1 no z e integrar de 0 até 1 no y. Né? Logo, vale integral de 0 até 1, integral de 0 até 1, dy dz, do que yi mais 3y ao quadrado zj mais 5k. Produto interno com o versor n. Né? Lembra que da forma do fluxo é integral, né, de a n ds. Né? Achei o ds, achei o a, falta achar o n. N é a superfície normal, da minha caixa. Então, no plano x igual a 1, para onde aponta a minha normal? Né? Aponta para fora. Né? Então, aponta, né, para mim aqui nesse desenho que eu fiz. Né? Nesse sentido. Esse sentido nada mais é do que o versor e chapéu. Né? Então, interno e chapéu. Então, nesse cálculo de fluxo, esse termo em J e esse termo em K não contribuem. Por quê? Porque I interno J e K interno I são zero, né? Quanto que vai dar, então, o meu fluxo, né? Então, esse meu φ4, ele nada mais é do que a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, de y, I interno I dá 1, então y, dy dz. Integrando isso aqui em y, dá y ao quadrado sobre 2, avaliado de 0 a 1, que é meio. Né? E integrando meio de 0 a 1 em dz, também dá meio. Tá? Então, continua dando meio. Logo, o meu φ4 vale meio. Tá? Meio o quê? Meio unidade de fluxo. Não defini unidade ainda, mas vale meio. Beleza? E se eu quiser calcular o meu φ5? Né? O que é o φ5? O φ5 corresponde a, vamos chamar aqui de o plano y igual a 0. Né? Qual que é o plano y igual a 0? Vamos olhar lá no desenho. Né? Então, o plano y igual a 0, né? Nada mais é, né, do que esse aqui, ó. Esse plano aqui. Vamos botar outra cor. Vou botar laranja. Então, corresponde a esse ponto aqui, ó. Y igual a 0, ó. Também chamado de plano XZ. Né? Todos os pontos aqui valem Y igual a 0. Então, como é que eu calculo o fluxo do plano y igual a 0? Primeira coisa, eu calculo o meu vetor A nesse ponto. E quando você fala vetor A? Está aqui. Então, vou escrever aqui já, né? Então, o meu vetor A no ponto y igual a 0, quanto que ele vale? Aqui dá 0, né? Porque aqui é 0 vezes i. Aqui também dá 0, porque é 3 vezes 0 vezes z. E aqui dá 5k. Então, no ponto A igual a 0, ou melhor, no plano A igual a 0, o meu vetor A vale 5 na direção K chapéu. Beleza, e eu vou integrar da onde até onde? Vou integrar de x indo de 0 até 1, né, nessa direção,
e Z indo de 0 até 1 nessa direção. Então, integral de 0 a 1 e de 0 a 1 do vetor A avaliado em y igual a 0, que é 5 na direção K, produto interno com o versor normal à superfície. Para onde aponta o versor normal à superfície, né? Então, né, os versores normais sempre apontam para fora, né? Então, se ele tampa aqui no ponto y igual a 0, então o versor normal dele aponta para a esquerda, ou seja, aponta na direção menos j, tá? Então, isso aqui nada mais é do que na direção menos j, integral em dx em dz. E isso, naturalmente, é 0. Né? Por que é 0? K interno j é 0, né? Produto interno de dois versores perpendiculares é 0. Então, achei o meu φ4 e meu φ5. O que falta vocês acharem? Vou deixar de exercício aqui. Falta você achar as outras 4 superfícies, que é o plano z igual a 0 e z igual a 1. Também é o plano x igual a 0. E o plano y igual a 1, tá? Então, faltam 4 superfícies para vocês acharem, né? Então, como é que vocês vão fazer? Quando vocês botar z igual a 0, né, significa que você vai botar no vetor A todos os z's igual a 0, é isso que está falando, e integrar sempre em x e em y, né? Então, é sempre assim, né? Você achar a superfície normal, o fluxo normal, uma superfície, né? Se está no plano Z, então você integra em x e em y. Se está no plano y, você integra em x e em z. E assim por diante. Tá? Faça um desenho aí para facilitar. Isso está na apostila de vocês, tá? Já está feito isso aí. Mas é bom vocês treinarem direitinho, tá beleza? Então, para encerrar essa aula agora, o que está faltando? Está faltando a gente falar do fluxo elétrico, né? A gente falou de fluxo de um campo vetorial. Falta falar do fluxo elétrico, né? O que é o fluxo elétrico? Fluxo elétrico, né? É o fluxo, né? Que a gente acabou de definir, que é a atuação de um campo vetorial em relação à superfície, né? Então, o fluxo elétrico é o fluxo do campo elétrico, né? Então, podemos chamar assim de φ. Fluxo elétrico é a integral de E interno N ds. Então, esse é o fluxo elétrico. Tá beleza? Na lei de Gauss a gente vai usar muito ele, só com uma superfície fechada. Por isso que eu circulei ali, é por questão de costume, né? A lei de Gauss é sempre uma superfície fechada. Mas o fluxo não precisa ser uma superfície fechada, tá? Pode ser uma superfície aberta, né? Só precisa de uma superfície qualquer. Beleza? Então esse é o fluxo elétrico. Na próxima aula vamos ver lei de Gauss para começar a fazer a aplicação disso aí. Tá bom? Então nos vemos lá.